A gente vai falar agora sobre integral definida, né? A gente já aprendeu a integral indefinida, agora vamos ver a integral definida. Observações iniciais. A gente pode expressar uma soma x1 mais x2 mais x3 até xn utilizando o símbolo, esse sigma maiúsculo, né? O sigma é uma letra grega, maiúsculo, que indica somatório. Então, isso quer dizer o somatório dos valores que a expressão xi assume quando i varia de 1 até n. Ou seja, quando i for 1, vai ser x1, mais porque é um somatório. Quando i for 2, x2, mais até chegar no n. Então, isso aqui é uma forma de escrever esse somatório de x1 até xn. Considere um intervalo AB e sejam A, x0, x1, x2 até xn, onde o último valor do x é o B. Pontos desse intervalo. Marcamos aqui na reta numérica o primeiro ponto, que é o A, chamamos de x0, e aí tem os valores aqui intermediários, x1, x2, até o último valor xn, que a gente chamou de B. O conjunto P dos subintervalos do x0 ao x1, depois do x1 ao x2, do x2 ao x3, até o xn menos 1 até o xn, é chamado uma partição do intervalo AB. Observe que o comprimento de cada um desses subintervalos é dado por x1 menos x0, a gente vai chamar de delta x1. x2 menos x1, a gente vai chamar de delta x2. x3 menos x2 vai ser o delta x3, e assim sucessivamente até o último intervalo, que é o xn menos 1, que vai ser o delta xn. Tudo começou querendo calcular a área sobre o gráfico de uma função f no intervalo que vai do a até o b. Então, seja f uma função contínua e não negativa no intervalo ab. Então, está aqui o gráfico da nossa função. A gente quer calcular a área compreendida entre o gráfico dessa função e o eixo das abscissas no intervalo do a até o b. Para isso, a gente faz uma partição desse intervalo, ou seja, a gente subdivide esse intervalo em vários subintervalos. Então, a gente chamou aqui o a é o x0 e a gente foi até o último valor b, que vai ser o xn. E aí os matemáticos resolveram fazer o seguinte, eles resolveram aproximar cada partezinha dessa para a área de um retângulo. Claro que quando a gente faz isso, a gente está cometendo um erro, né? Por exemplo, tem uma área aqui que está sobrando, está faltando esse pedacinho aqui sobrou, esse pedaço falta. Enfim, existe um erro aqui. Mas como é que se foi calcular essa área? A gente pegou um valor intermediário aqui, C1, onde a gente vai pegar um retângulo com essa altura, um valor C2 no segundo subintervalo, que vai ser a altura do segundo retângulo, e assim sucessivamente até o último retângulo, onde a gente pega um valor Cn, que vai ser a altura do último retângulo. A área de todos esses retângulos é dada pela soma. Delta x1, o que é delta x1? Delta x1, olha, deixa eu escrever aqui. Delta x1 é a base desse primeiro retângulo. Então, a área do primeiro retângulo vai ser delta x1, que é a base dele, vezes a altura dele, que é a imagem do ponto C1. Delta x2, que é a base do segundo retângulo, vezes a altura dele, que é a imagem do C2. Mais delta x3, que é a base do terceiro retângulo, vezes a altura dele, que é o f do C3. E assim sucessivamente até o último retângulo, cuja base é o delta xn e cuja altura é a imagem do Cn. Então, o somatório das áreas desses retângulos pode ser representado pelo símbolo sigma, quer dizer, o somatório. Observe que todas as parcelas desse somatório são da forma ΔX vezes f de c. Então, isso é o somatório dos valores que a expressão ΔXi vezes f de ci assume quando i varia de 1 até n, que é o índice. Ó. Ele está variando de 1, que é da primeira parcela, até n, que é da última parcela. Essa soma é chamada soma de Riemann.
Observe que quando se faz o máximo dos ΔXi tender a zero, a soma de Riemann se aproxima da área sobre o gráfico da função do A até o B. Como assim? Daqui a pouco eu vou abrir aqui um outro arquivo no Maple, onde a gente vai poder enxergar isso de uma forma melhor. Então, a primeira definição é a seguinte: seja f uma função contínua não negativa no intervalo AB, chama-se área sobre o gráfico da função de A até B o limite dos valores que esse somatório assume quando o máximo ΔXi tende a zero. E aí esse limite tende a ser a área abaixo do gráfico. Aí aqui eu vou interromper aqui para mostrar esse arquivo aqui. Então, olha só. Vou dar um Enter. O que acontece aqui? Olha, eu peguei aqui uma função, que é a minha função e elevado a x. Esse gráfico é o gráfico de e elevado a x. E aí eu peguei esse intervalo aqui de 0 até 2 e subdividi em 5 retângulos. Tá vendo? Aqui, olha, eu pedi left box, é um comando, isso aqui é um programa, né, um Maple, e aí left box é um comando que quer dizer box de caixa, né, left pela esquerda. Então, a gente faz caixas pela esquerda, ou seja, retângulos pela esquerda, e eu pedi para dividir o intervalo de x de 0 até 2 em 5 retângulos. E aí a gente observa que aproximar a área abaixo desse gráfico, quer dizer, compreendida entre essa curva e o eixo das abscissas, no intervalo de 0 a 2, aproximar essa área para a área desses 5 retângulos, a gente comete um erro muito grande, né? Está faltando isso tudo aqui. No entanto, quando a gente aumenta a quantidade de retângulos, por exemplo, se eu pedir para, ao invés de dividir em 5 retângulos, se eu pedir para dividir em 10 retângulos, olha só, eu peguei o mesmo intervalo de 0 até 2, subdividi em 5 retângulos. A área ainda continua bastante errada, porque está faltando isso tudo aqui, mas o meu erro já é menor. Se ao invés de dividir em 10 retângulos, se eu pedir para dividir em 30 retângulos, olha o que acontece. Ainda existe um erro, mas esse erro está sendo cada vez menor. Quanto maior a quantidade de subdivisões, por exemplo, se eu pedir para subdividir em 300 retângulos, olha aqui, existe um erro, mas esse erro a gente nem está vendo mais, né? A olho nu a gente já não consegue ver. É isso que quer dizer quando ali a gente fala, porque eu não consigo escrever aqui, mas é isso que quer dizer aquela soma de Riemann. Quando a gente faz o limite do somatório das áreas dos retângulos, tende a área quando? Quando o ΔX tende a zero. Porque o que é o ΔX tender a zero? Deixa eu voltar aqui para 30 retângulos. Olha aqui, o ΔX é cada intervalinho desse aqui em x, ó. Quanto menor for a base de cada retângulo, menor vai ser o erro cometido. Então, quando a gente faz a base desse retângulo tender a zero, é como se a gente fizesse cada retângulo desse ficar tão infinitamente estreito que cada retângulo desse está tendendo a ser como que uma estaca infinitamente estreita. E aí, a soma das áreas desses retângulos cuja base está tendendo a zero tende a ser, de fato, a área compreendida entre a curva e o eixo das abscissas no intervalo em questão. Então, por exemplo, eu vou diminuir aqui, quando eu aumento a quantidade de retângulos, se eu aumento para 50, o que acontece? Diminui a base do meu retângulo. Então, tá vendo que agora o erro diminuiu? Se eu aumentar para 70 retângulos, que se eu aumento a quantidade de retângulos, a base de cada retangulinho desse vai ficar menor ainda, olha só. Tá vendo? Diminuiu. E cada vez, quanto menor essa base, que é o meu ΔX, quer dizer, à medida que o meu ΔX tende a zero, essa área, de fato, tende a ser a área procurada. Ó. Quando a gente pega 100 retângulos, olha o tamanho do ΔX, como está pequenininho. Se ao invés de 100 eu pegar 1000, olha lá, o meu ΔX está tendendo a zero. E aí, de fato, essa área tende a ser a área que a gente está buscando. Vou voltar lá para o outro compartilhamento. Bom, aí a gente vem para a nossa segunda definição, que é: seja f uma função definida no intervalo AB e P uma partição desse intervalo. Chama-se de integral definida da função de A até B o limite, aquele limite que a gente viu, ó, o limite do somatório das áreas dos retângulos quando a base do retângulo tende a zero, ou seja, quando a quantidade de retângulos tende a infinito.
se esse limite existe e é finito. A notação para a integral definida é integral de f de x dx tal qual a da integral indefinida, só que aqui a gente coloca o que a gente chama dos limites de integração, que são o a e o b. Onde quem são esses limites de integração? São o início do meu intervalo e o final do meu intervalo. E essa integral definida de a até b de f de x dx equivale àquele limite. Esse símbolo é o meu sinal de integração, que inclusive faz alusão a um S de somatório. O A é o limite inferior da minha integral, o B é o limite superior da minha integral. O que está aqui dentro, que é o f de x dx, é o meu integrando, igual a gente tem na integral indefinida. Observe que a integral definida é um número, enquanto a integral indefinida é um conjunto infinito de funções. Lembra? Quando a gente resolvia uma integral indefinida, a gente encontrava para resultado uma função mais uma constante. Por isso que a gente diz que é um conjunto infinito de funções. Observe também que quando a função f é contínua e não negativa nesse intervalo, a integral definida representa a área sobre o gráfico da função de a até b. Ou seja, a integral de a até b de f de x dx é igual à área, desde que a minha função seja não negativa nesse intervalo. Definição 3. Se o a for maior que o b, então a integral de a até b de f de x dx é menos a integral de b até a de f de x dx. Ou seja, se eu trocar os limites de integração, a integral muda de sinal. Se existe f de a, então a integral de a até a de f de x dx vai ser zero, porque isso representa a área, compreendida entre o gráfico da função eixo das abscissas no intervalo do a até o b. Se aqui o meu intervalo é de a até a, quer dizer, se ele termina onde ele começou, aquela área vai ser zero. E aí vem um teorema, que é o chamado teorema 1, que é toda função f contínua no intervalo AB é integrável nesse intervalo. Quer dizer, eu posso encontrar a integral nesse intervalo. E as propriedades? Sejam f e g funções integráveis no intervalo AB e k um número real. Então, primeira propriedade, integral de a até b de k vezes f de x dx, quer dizer, eu tenho uma constante dentro do integrando, essa constante sai do integrando, igual à propriedade da integral indefinida, que a gente já usa para calcular as integrais indefinidas. Outra propriedade que é igual das integrais indefinidas. A integral de a até b de uma soma de duas funções é igual à soma das integrais dessas funções. Isso também vale para a diferença. Ou seja, as mesmas duas propriedades que a gente tem para as integrais indefinidas, que a gente já usa no cálculo das integrais indefinidas, também valem para as integrais definidas. E aí vem o chamado teorema fundamental do cálculo, que diz o seguinte: se eu tenho uma função contínua no intervalo AB e p de x é uma primitiva dessa função, a primitiva é o quê? Nada mais é do que a integral indefinida da função. Então, a integral de a até b de f de x dx é igual à primitiva da função no limite superior de integração menos a primitiva da função no limite inferior de integração. Por exemplo, eu quero integral de 0 até 3 de x ao quadrado dx. Bom, a gente vai fazer essa integral, a gente vai calculá-la como uma integral indefinida. Normalmente, a gente vai procurar qual é a primitiva de x ao quadrado dx. A gente sabe que a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Agora, a gente não precisa colocar mais a constante. Porque se a gente puser, aqui eu vou colocar para você ver por que não precisa, mais a constante, a gente vai fazer, como essa integral é definida, a gente quer o valor da integral indefinida, que é a minha primitiva, ele está variando de 0 até 3. E como é que eu encontro esse valor? Eu encontro pelo teorema fundamental do cálculo da seguinte fórmula. Isso aqui vai ser igual ao valor da função no limite superior menos o valor da função no limite inferior. Então, aqui é só eu encontrar o valor dessa função no limite superior, que é o 3, então vou substituir o x por 3, vai ficar 3 ao cubo sobre 3 mais a constante, isso é o valor da função, deixa eu escrever aqui de outra cor, isso é o valor da primitiva no limite superior, que é o 3,
menos o valor da primitiva no limite inferior que é o zero. E aí o valor da primitiva no limite inferior que é o zero vai ser, claro que não precisava substituir, mas aqui eu vou colocar, ó, x por zero vai ficar zero ao cubo sobre 3 mais c. Aí vamos resolver. E aqui eu escrevi errado, né? Coloquei sobre zero, peraí. Não é sobre zero, aqui é sobre 3. Então, vai ficar 3 ao cubo dá 27, dividido por 3 dá 9. Então, fica 9 mais c, menos 0 ao cubo dá 0, sobre 3 dá 0, mais c dá c. Com o sinal de menos, vai ficar menos c. Então, vai cancelar, ó. Vai dar só o 9. Por isso que eu falei que na integral definida, a gente não precisa colocar mais a constante. Porque como a gente vai fazer uma subtração de valores, a constante vai ser cancelada. Então, isso quer dizer que a integral definida de 0 até 3 de x ao quadrado dx dá 9. O que quer dizer o seguinte, aqui vai aparecer aqui por cima, peraí. O que quer dizer que, se eu pegar o gráfico de x ao quadrado, que é uma parábola cujo vértice está na origem, se eu pegar esse gráfico no intervalo de 0 até 3, está aqui, de 0 até 3, como ela é positiva em todo esse intervalo, a área compreendida entre a curva e o eixo das abscissas nesse intervalo de 0 até 3, essa área vale 9. É isso que quer dizer. Aí, integral de 0 até 2 de 3 elevado a x dx. Vou achar a integral de 3 elevado a x. A gente já sabe o valor dessa integral. Isso aqui vai ser o próprio 3 elevado a x sobre o logaritmo neperiano de 3. Né? Isso aqui é a integral indefinida. Que ela está variando de 0 até 2. Então, eu tenho que fazer o valor dessa função no limite superior, que é o 2, então substituir o x por 2, menos o valor dessa função no limite inferior, que é o 0. Daí vai ficar, ó, substituindo o x por 2, fica 3 ao quadrado, sobre o logaritmo neperiano de 3, menos substituir o x por 0, 3 elevado a 0, sobre o logaritmo neperiano de 3. Aí vamos resolver. 3 ao quadrado dá 9, sobre o logaritmo neperiano de 3, menos 3 elevado a 0, que é 1, sobre o logaritmo neperiano de 3. Já escrevi na mesma fração. Isso aqui vai dar 8 sobre o logaritmo neperiano de 3. Quer dizer que, como 3 elevado a x é positivo nesse intervalo, o valor da área compreendida entre a curva e o eixo das abscissas no intervalo de 0 até 2 é 8 sobre o logaritmo neperiano de 3. Outro exemplo. Integral de π sobre 2 até 3π sobre 2 do cosseno de x dx. Vamos achar a primitiva de cosseno de x. A gente sabe que a integral de cosseno de x é seno de x. Então, vai ser seno de x variando de π sobre 2 até 3π sobre 2. Aí, a gente faz o valor da função no limite superior menos o valor da função no limite inferior. Então, seno de 3π sobre 2 menos seno de π sobre 2. Seno de 3π sobre 2 é menos 1, menos o seno de π sobre 2, que é 1. Menos 1 dá menos 2. Aqui, isso não vai corresponder à área, tanto que está dando negativo, uma área não pode ser negativa. Por quê? Porque essa função cosseno de x nesse intervalo aqui, ela é negativa. Ó. Se a gente pegar a função cosseno nesse intervalo, deixa eu fazer aqui, o gráfico da função cosseno, ele é assim, ó. Ficou feio aqui. Aqui é o π sobre 2, 0, π sobre 2. Aqui é o π. Aqui é o 3π sobre 2. E aqui é o 2π. Esse é o gráfico da função cosseno. Aqui a gente está integrando de π sobre 2 a 3π sobre 2, ou seja, a gente está integrando daqui até aqui. Por isso é que esse valor deu negativo, porque a gente está somando valores negativos. É como se a gente estivesse somando todos os valores que a função assume aqui nesse intervalo, por isso deu negativo. Aqui deu positivo, porque a gente somou todos os valores que essa função assume nesse intervalo, por isso deu positivo.